Eu sou Marco Reis e vou falar sobre a aplicação de técnicas de mineração de texto na classificação de documentos jurídicos. Os dados são do TJDFT, um órgão com 7.600 servidores e que julgou mais de 70 mil processos na segunda instância no ano passado. Esses julgamentos resultam em um acórdão, e um conjunto de acórdãos geram a jurisprudência. Esse trabalho fez a mineração de textos, mais especificamente foi feita uma classificação desses acórdãos. Um acórdão é o resultado do julgamento colegiado, diferente da primeira instância, onde o julgamento é realizado por um único juiz. Na segunda instância, os julgamentos são realizados por um conjunto de magistrados que, como o nome sugere, eles acordam sobre um determinado tema. Esse acordo indica como o tribunal está interpretando as leis sobre um tema específico. É um documento bastante rico, uma fonte de informação preciosa, tanto que serve como base de justificação para novos julgamentos. E uma curiosidade é que os acórdãos acompanham as demandas da sociedade. De que forma isso acontece? Tem um componente de contemporaneidade que, como pode ser visto aqui nesses temas julgados recentemente, estão de acordo com a forma de pensar hoje da sociedade brasileira. São três temas que eu separei. O primeiro deles é a multiparentalidade, onde a gente pode ver que é possível a coexistência dos nomes da mãe biológica e da mãe socioafetiva no mesmo registro civil da criança. Danos morais para a espera excessiva em fila de banco. E, por fim, o bullying. São temas bastante recentes e que há coisa de 20 anos não seriam possíveis, porque naquele momento a sociedade não estava preparada para esses temas. Então a gente pode ver que, como é um assunto que está sendo discutido atualmente, já faz parte da jurisprudência do TJDFT. E o nosso trabalho fala sobre a classificação processual, que é uma tarefa intelectual realizada por uma equipe especializada no direito. Quando o processo chega na segunda instância, ele é classificado. São várias classes e as que estamos tratando aqui nesse trabalho são essas cinco listadas aí: o ACJ, AGI, APC, APR e, por fim, o famoso habeas corpus. Esse é um trabalho que envolve basicamente o processamento e análise de texto. Então, a parte mais importante aí é o processamento de linguagem natural, que é uma área recente da computação, mas é uma área também bastante interessante. Então, a gente combina várias técnicas de mineração de dados com aprendizado de máquina e recuperação da informação. Esse é o objetivo do trabalho. O primeiro processamento que acontece nos textos forma o que a gente chama de bolsa de palavras ou do inglês bag of words. Uh, as, o texto é apenas separado em uma lista de palavras, as palavras que compõem aquele texto, e naturalmente que algumas palavras são mais relevantes do que outras dentro desse contexto, dentro daquele documento. Então a gente remove algumas palavras ou alguns termos com menos relevância e também tem palavras que têm uma importância maior do que outras palavras dentro também de um acórdão. Ah, para essa medida, para fazer essa ponderação, para definir os pesos de cada palavra dentro do acórdão, eu utilizei o TF-IDF.
que a ideia dele é exatamente essa, né? Dado um texto e uma coleção de documentos, dizer qual que é a relevância de cada uma dessas palavras ali dentro. Inicialmente, quando a gente cria a bolsa de palavras, para cada palavra existente, ele simplesmente atribui o valor 1. Mas, obviamente, que o valor 1 não é igual para todas as palavras. Então, algumas vão ficar com um peso bem menor e outras, claro, com um peso bem maior. E, por fim, a gente vai aplicar as técnicas de mineração de texto, mais especificamente a classificação, que é o que é a tarefa de atribuir uma classe a cada documento da nossa coleção. São poucos trabalhos especificamente falando sobre classificação no mundo jurídico. Separei 4 trabalhos relevantes aqui. O primeiro deles, do Júnior, que é um colega do tribunal, que desenvolveu uma ferramenta que faz a indexação automática dos acórdãos, utilizando apenas técnicas de inteligência de processamento de linguagem natural. Ele aprofundou bastante nessa parte, como, por exemplo, para tentar entender de alguma forma as características informais dos textos. Ele fez uma análise sintática, morfológica e a grande contribuição foi exatamente na área da pesquisa sobre processamento de linguagem natural. O segundo trabalho, que é o do Ferrausch e Almeida, eles utilizaram técnicas de mineração de texto também para classificar ementas de acórdãos, no caso do TRT da segunda região, só que eles utilizaram outros classificadores, no caso o J48, que é uma implementação do UECA para o C4.5, o Naive Bayes e o SMO. Também tiveram boas taxas de acerto e também classificaram com o mesmo parâmetro que eu estou utilizando aqui nesse trabalho. O trabalho de Moraes e Ambrósio faz também a classificação de jurisprudência, só que eles fizeram uma associação semântica entre os itens da coleção deles através de ontologia. É um trabalho que foi feito no Tribunal de Justiça de Goiás. E uma conclusão interessante é que eles descobriram que a remoção dos nomes das partes das pessoas envolvidas melhorou a precisão do modelo, com a diminuição provavelmente aí do ruído que existe. O último trabalho é o do Ticon, que é uma dissertação de mestrado, onde ele desenvolveu um sistema completo para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. E ele utilizou também alguns dos algoritmos mais famosos que a gente tem, que no caso Naive Bayes, indução de regras e linear por ordenação. Ele considerou poucas classes, mas teve um nível de acerto também bastante representativo. Bom, a metodologia que eu utilizei aqui no trabalho foi a seguinte. Criei uma classe, um programa em Java que extraiu os dados de um banco de dados relacional, no caso, o banco de dados de acórdãos do TJ. Eu escolhi aleatoriamente 35 mil documentos a partir do ano de 2014, são acórdãos bastante recentes, e exportei para um arquivo texto o resultado, a lista desses documentos e suas respectivas ementas. O próximo passo foi importar esses dados no RStudio e a partir daí começa o próprio trabalho de mineração de texto. A primeira parte é selecionar as principais classes
aquelas 5 classes listadas aí no slide anterior. Isso responde por mais de 80% dos acórdãos, então os outros 20% não foram considerados porque são poucos acórdãos e ia gerar bastante ruído. A amostragem que eu utilizei para não considerar para não processar todos os 35 mil documentos, eu selecionei apenas 1411 e desses foram divididos em 3 pequenos blocos. 60% desse número ficou para treinamento, 20% para validação e 20% para o teste final do modelo. O pré-processamento é a parte mais interessante aqui. Esse é um exemplo de uma ementa. A gente pode perceber que inicialmente tem alguns termos que servem como se fosse uma indexação, alguns termos importantes e relevantes dentro daquele documento. Logo em seguida tem um resumo do que foi julgado e de quais os argumentos jurídicos utilizados. Um acórdão costuma ter aí entre 10 e 15 páginas. E a ementa fica claro que é apenas um resumo, porque tem aí poucas dezenas de palavras. O resultado de uma ementa pré-processada é esse daí. O que acontece? Aquela ementa tem o texto extraído e alguns termos específicos foram removidos, são termos que fazem parte dos sistemas internos do TJ. Então aí o que a gente tem é o texto bruto de uma ementa qualquer que eu selecionei na minha base. Já foi removido, no caso, algumas stop words, também foram removidos os acentos e todas as palavras estão com letras minúsculas. O próximo passo é gerar a matriz de termos. Aqui, no caso, a gente tem uma matriz que no cabeçalho nós temos algumas palavras e embaixo é possível perceber que são 6 documentos. Em alguns casos, quando está indicado 0, significa que naquele documento aquela palavra não ocorreu. Então a gente tem alguns casos aí. E quando aquela palavra existe no documento, a gente já tem o seu peso calculado pelo TF-IDF. Veja que para cada palavra você tem um peso associado. Os pesos são levemente diferentes, certo? Todos eles calculados dentro do R, né, pela medida de ponderação do TF-IDF. Os classificadores utilizados estão no pacote Caret do R e eu selecionei aqui 4 classificadores: o Conditional Inference Tree, o Support Vector Machine, o K-Nearest Neighbors e o Random Forest. E quais foram os resultados obtidos? Os melhores classificadores foram SVM e RF. De acordo com a tabela, a gente pode ver que o RF alcançou na fase de teste do modelo, com casos novos, a gente teve aí 98% de acerto, o que é bastante expressivo. Mesmo o SVM, que teve ali 94% de acerto, também já representa um valor bastante considerável. O KNN, apesar de ter tido 80% de acerto, a matriz de confusão dele mostrou que várias classes ele não conseguiu acertar nem sequer a metade dos casos. Então, algumas classes ele acertou com bastante precisão
e outras classes ele já não conseguiu acertar é, de forma satisfatória. E por fim, o mais interessante aí é que o Conditional Inference Tree teve um desempenho bastante ruim para esse tipo de informação, para esse tipo de texto. Então, para os acórdãos analisados, a gente tem ali um resultado na fase de teste de 65%, só que novamente ele acertou algumas classes com um bom nível de precisão, bom mais ou menos. Então, em alguns casos, ele chegou a acertar um pouco mais da metade, só que teve vários casos onde ele não acertou nenhuma das classes, principalmente o ACJ, né? A classe ACJ, o Cetri não conseguiu acertar em nenhuma das tentativas. Bom, esse é um trabalho novo no âmbito do TJDFT, então eu considero como sendo algo exploratório e que trouxe alguns resultados surpreendentes, principalmente no que diz respeito ao nível de acerto do classificador Random Forest. Isso traz boas perspectivas não apenas para o próprio tribunal, mas em todo o judiciário, porque todos os tribunais eles têm várias equipes que realizam tipos diferentes de classificação de processo, não apenas na segunda instância. Algumas classificações são mais complexas, outras classificações são mais simples, como é o caso dessa classificação que foi testada no caso deste trabalho e que é bastante semelhante à classificação feita na primeira instância, que é a primeira candidata a uma evolução dessa pesquisa. E por fim, o que precisa ser feito para melhorar a qualidade do modelo é pesquisar a área do direito para fazer um pré-processamento mais adequado, utilizando os termos mais relevantes dentro de cada ementa, certo? Principalmente o ACJ e o APC, porque eles em alguns momentos eu verifiquei que são bastante similares. Então, a única diferença ficaria a cargo de detalhes especializados, no caso do próprio direito. Então, é isso. Obrigado e eu fico por aqui.